Próxima questão é a 12 do ano, todas elas são do ano de 2008, né? Essa é uma questão um pouco mais longa, exige um pouco mais de pensamento da nossa parte, mas também não é difícil. No plano XY, as equações x ao quadrado mais y ao quadrado mais y igual a zero e x ao quadrado menos y menos 1 representam a circunferência gama e a parábola P, respectivamente, nesse caso. E aí nós temos aqui algumas afirmações. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a equação de uma circunferência lambda, se essa circunferência tem centro x0, y0 e raio r, então essa equação é dada por x menos x0 ao quadrado, o quadrado de x menos x0, né? Mais o quadrado de y menos y0 igual a r ao quadrado. Essa é chamada de equação reduzida da circunferência. Quando nós desenvolvemos essa equação, nós chegamos na chamada equação geral. Tá? Só que para desenvolvê-la, vamos só trocar o x0 e o y0 por a e b para não ter que ficar escrevendo esses índices. Tá? Então, vamos falar que x0 é a, não b, como eu escrevi ali, e y0 é b. Então, desenvolvendo de novo, vamos lembrar que nós estamos chamando essa circunferência de lambda, mas no exercício chama de gama, né? Não há problema nisso. Para nós isso não é um problema. Então, desenvolvendo aqui, só que nós temos a circunferência x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, desenvolvendo esse quadrado, nós teremos que lambda vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado igual a r ao quadrado. Eu já desenvolvi cada quadrado separado, tá? E já coloquei aqui os... só lembrando que é o quadrado do primeiro, aqui no primeiro par, né? Sim. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É um quadrado da diferença. Ou ainda a gente pode falar que essa equação lambda é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Ou que lambda é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais c igual a zero. Sendo que c é a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Essa equação aqui, a última, é chamada de equação geral da circunferência. Então, voltando aqui no exercício, a equação que é dada aqui da circunferência gama é uma equação geral, porque ela está escrito x ao quadrado mais y ao quadrado mais y igual a zero. Tá? Então vejam, comparando, se eu quero descobrir quem é a coordenada x do centro, eu tenho que descobrir quem é o a aqui, olha. Então tem menos 2ax. E se eu quero descobrir a coordenada y, eu tenho que descobrir quem é o b. Menos 2by, eu tenho que comparar com a equação aqui. Então, olhando para a equação, eu não tenho o termo em x aqui. Não é isso? Isso quer dizer que o termo em x foi multiplicado por zero. Então, eu vou ter que menos 2 na equação menos 2ax é igual a 0 vezes x.
Isso significa que A é igual a quanto? A zero. Zero. A coordenada x0 é zero. E depois, menos 2by vai ser igual a quanto? O que multiplica y, ou seja, o que tem y, né? Porque nós temos y aqui no menos 2by também. Então vai ser igual a y. Então, menos 2b é igual a 1. Porque o que multiplica y de um lado é menos 2b, do outro é 1. Porque senão, se fosse zero, seria igual, estaria em cima, né? Quer dizer que b é igual a quanto? Menos meio. Menos meio, né? Então, nós já temos A e B. Queremos agora descobrir o R. Comparando aqui a equação geral, olha, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais c igual a zero. Quanto vale o c aqui na equação gama, na vermelha? Aparece o c aqui, gente? Não. Se não aparece é porque é zero. Zero. Sim. Então, c na nossa equação aqui é igual a zero. Só que c é tudo isso aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. E é claro, lembrando que o r tem que ser maior do que zero, que é uma distância, é raio, né? Sim. Então, como o Alcides estava falando aí, o a vale zero, então é zero ao quadrado, mais b ao quadrado, quem é o b? Menos meio. Menos meio ao quadrado. Menos r ao quadrado é igual a zero. Então, daqui nós vamos concluir que 1/4 menos r ao quadrado é igual a zero. Então, r ao quadrado é igual a 1/4. Né, já trocando o quarto membro e multiplicando por menos 1. E isso nos leva à conclusão de que r é a raiz quadrada de 1/4. Ou seja, r é igual a meio. Tá? R vale meio. Então, a nossa circunferência gama, a circunferência gama, ela tem centro, nós estamos chamando de C, né? Vamos chamar de centro mesmo, para não confundir com esse C da equação, né? Tem centro 0 e menos meio, e raio, qual é o raio dela? 1 meio, né? Então, o que o professor diz aqui que ele encontrou através dessas formulações de equações, tanto da circunferência, a gente pode observar aqui no gráfico, ó, das duas equações representadas no texto, né? O raio, o centro é zero, então a gente vê aqui zero. Zero para o x é em vermelho e o y é em verde. Então, zero menos meio. Esse aqui é o centro. Se a gente colocar o seguinte ponto aqui, ó. O ponto C de centro, né? Vou colocar zero menos meio e zero. Já vê que esse é o centro da nossa circunferência. E o raio da nossa circunferência é meio, ou seja, meio, qual que é a distância dessa circunferência? Vista de cima, né? Lembrando que aqui está no plano 3D. Mas a gente olhar de cima, assim, né? Uma parábola e uma circunferência. Qualquer distância daqui até em qualquer outro ponto da circunferência, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência é meio. Então, por isso que o raio é meio. Então, até agora, através da exposição dos gráficos, a gente consegue observar essas respostas que encontradas pelo professor. Então, guarda isso. Se quiser substituir aqui na equação, na equação reduzida, né, quando a gente desenvolve tudo, chega na mesma equação que já foi dada. Então, essa é a circunferência. Aí vamos olhar para a parábola agora. Para a parábola P. A parábola P é x
ao quadrado menos y menos 1 igual a zero. Então, nós temos x ao quadrado menos y menos 1 igual a zero. Se nós isolarmos o y aqui, nós vamos ter que menos y é igual a menos x ao quadrado mais 1. Que implica que y multiplicando por menos 1 é igual a x ao quadrado menos 1. Então, essa é a equação da parábola. Olhando para essa parábola, a gente sabe o quê? Que ela tem concavidade voltada para cima. E quais... Deixa eu voltar para a gente ver a equação da x ao quadrado mais y. Olhando para essa parábola, a gente sabe o quê? Que ela tem concavidade voltada para cima. E quais as raízes dela? Quais os valores que zeram aqui? Eu vou trocar x por y para zerar. Raiz é 1 menos 1. 1. 1? Só 1? Menos 1 também. Não, menos 1. Menos 1. Menos 1 mesmo. Então, ela tem raízes menos 1 e 1, tá? Se x for 0, quanto vale o y? Menos 1. Então, ela vai interceptar o eixo y no ponto menos 1. Tá? Então, agora, nós vamos fazer o gráfico aqui. Primeiro, vamos ver a circunferência. Circunferência, o raio dela é menos meio e ela tem o centro dela, né, é em 0 e menos meio, né? E o raio, na verdade, é meio, desculpa. O raio não pode ser menos meio, o raio é meio, né? Então, a circunferência ela é mais ou menos assim. O centro dela é aqui. Eu vou fazer aqui um tracejado para ajudar um pouco na equação da circunferência. Para ficar um pouquinho melhor aqui na hora que eu desenhar. Então, a circunferência ela vai ser mais ou menos assim. Ficou legal. Façam de conta que tem uma circunferência bem desenhada aqui, tá? Aqui vale menos meio, aqui vale meio, tá? Aqui no centro é menos meio, né? Então eu andei meio para baixo, então aqui embaixo vale menos 1. A parábola, eu poderia até fazer ela ali, mas daqui a pouco vocês vão entender por que eu não vou fazer junto. É porque não vai dar para ver a intersecção. Ou melhor, nós vamos pensar que ela tem mais de um ponto na intersecção, né? Então a parábola passa por menos 1 e 1 no eixo X e menos 1 aqui no eixo vertical. Então ela vai ser mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Essa é a parábola y igual a x ao quadrado menos 1. Então, vamos ver agora as alternativas. A alternativa A fala o seguinte: a reta de equação y igual a menos 1 é tangente às curvas P, as curvas gama e P. Então, está falando, se eu traçar a reta y igual a menos 1, que vai ser essa reta aqui, olha, passa nesse ponto. Ela vai ter quantos pontos em comum com a circunferência? 1. Somente 1, ó. Menos Só 1 ali. Né? Uhum. E com a parábola? 1 também. Também. Só 1, não é? Uhum. Então,
A alternativa A é a correta, porque aqui está perguntando qual é a alternativa correta, né? A alternativa A, então, é a alternativa correta. É interessante só para a gente olhar para a alternativa B, né? É claro que algumas questões a gente mata de cara, né? A alternativa E, por exemplo, a parábola P tem concavidade voltada para baixo. Não, a concavidade dela é para cima, ó, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo aqui, né? Então é falso. O raio da circunferência gama é 1. Não, é meio, a gente encontrou aqui, né? Existe uma reta que passa pelo centro da parábola e que não intercepta ou melhor, passa pelo centro da circunferência e que não intercepta a parábola? Falso. Não. O que você ia falar, Alcides? Não, falei falso, porque não passa, né? Existe, né? Na verdade, aquela questão ali, ele está falando que é verdadeira, mas não, porque se eu passar uma reta aqui, ó, que passa, por exemplo, aqui pelo... Pode ser essa reta aqui, que eu vou fazer de amarelo. Que passa aqui, ó. Uhum. Essa mesma reta passando aqui, ó, que meio tá aqui, ela vai cortar a parábola lá em cima, então ela sempre vai interceptar a parábola, tá? Na verdade, ela está no lugar errado, que ela teria que passar aqui. Isso. Então, se eu passar aqui no meio, no menos meio, né, o centro da parábola, ela corta o centro da circunferência, ela corta a parábola, né? Então, é falsa aquela questão, aquela alternativa também. E a última, que é a letra B, que também é falsa, mas ele diz o seguinte: as curvas gama e P têm apenas um ponto em comum. Isso é fácil da gente ver que não tem pelo seguinte, olha. Quem é a parábola? A parábola é a curva P, que é y igual a x ao quadrado menos 1. Quem é o seguinte? As curvas gama e P têm apenas um ponto em comum. Isso é fácil da gente ver que não tem pelo seguinte, olha. Quem é a parábola? A parábola é a curva P, que é y igual a x ao quadrado menos 1. Quem é a circunferência? É a curva x ao quadrado mais y ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Mais y igual a zero. Então, mais y igual a zero. Então, basta eu substituir no lugar de y aqui embaixo, eu coloco o que ele vale, x ao quadrado menos 1. Então, substituindo, eu terei, olha, x ao quadrado mais x ao quadrado menos 1 ao quadrado, porque y está ao quadrado, mais y, que é x ao quadrado menos 1. Então, isso vai dar o quê? X ao quadrado, desenvolvendo esse quadrado. Quadrado do primeiro, x a quarta. Duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x ao quadrado. Aí depois, mais x ao quadrado que está aqui, ou melhor, mais 1, né? Mais x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, vejam que 1 com menos 1 cancela, dá zero. E x ao quadrado aqui mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Com esse aqui, menos 2x ao quadrado, também cancela. Sobrou para nós que x à quarta é igual a zero. Isso implica que x é igual a zero. Se x vale zero e y é igual a x menos 1, quanto vale o y? Menos 1. É menos 1. Então, ela só tem, as duas curvas têm apenas um ponto de intersecção, ou seja, elas se cortam no mesmo, elas têm só um ponto em comum, tá? Que é o ponto 0 para o x e menos 1 para o y, é o ponto em comum. E aqui, a alternativa B, ou melhor, é a B mesmo, ela fala que elas têm mais de um ponto em comum. Não, ela só tem um, tá? Então, está feito a questão 12, está feita, tá? Nós demos uma revisada nesse conteúdo, principalmente de circunferência, de parábola a gente não falou tanto da equação da parábola, mas da circunferência. Alguma pergunta? Tranquilo, nenhuma. A Alejandro também falou que nenhuma.
Então, tranquilo. Ok. Então seguimos adiante aqui, só Então, só para observar o que disse aquela opção B, né? As curvas, a circunferência e a parábola têm mais de um ponto em comum. Quando a gente observa o gráfico, né, parece que elas estão se cruzando em vários pontos aqui, né? Próximo a essa reta azul, tá vendo? Parece que elas vão se cruzando. Mas quando a gente utiliza, quando a gente vai se aproximando, quanto mais a gente diminui, ó, parece que elas vão se cruzando ainda mais, né? Mas quando a gente vai aproximando, vai vendo que essa distância existe, né, entre uma curva e outra, né? Então a circunferência e a parábola vai aqui até elas se cruzarem somente naquele ponto, tá vendo? Mas a gente aumentar, vai. Como a gente confirma isso, né? A gente confirma através no GeoGebra, utilizando o GeoGebra. Algebricamente, como o professor conseguiu provar ali, né? Através da substituição, né? Dos valores nas equações. E utilizando o GeoGebra, tem essa ferramenta que eu utilizei, na hora que junto com o professor, na hora que o professor está explicando a questão, que é a intersecção de dois objetos. Ele vai marcar onde duas curvas se encontram, se cruzam, né? Então, se eu clicar aqui no primeiro objeto, que seria a parábola, e no segundo, que seria a circunferência, a gente volta aqui, vê que a intersecção das duas vai ser exatamente no ponto 0 e menos 1 que o professor encontrou. Então, exatamente neste ponto, ó, é exatamente o ponto que as duas se cruzam unicamente, então somente esse ponto. Se eu colocasse uma curva, por exemplo, aqui, 0 e 1, curva y igual a 1, que é essa curva aqui em azul. E só pra gente ver que pode haver mais que dois pontos em comum. Se eu colocasse a mesma ferramenta, intersecção dos objetos na parábola e na reta, eu veria que foi marcado dois pontos, onde elas se cruzam. Então, a reta se cruza no ponto A e no ponto B, tá vendo? Então, com essa ferramenta de intersecção de dois objetos, a gente consegue ver em quantos pontos duas curvas se cruzam. Da mesma forma, se eu colocar uma reta que menos 1,2, que está aqui embaixo, se eu colocar uma intersecção de dois objetos, por exemplo, da parábola com a reta, a gente vai ver que a intersecção ela não existe entre as duas curvas. Não existe um ponto definido onde as duas se cruzam, certo? Então, só para a gente ver como as ferramentas do GeoGebra a gente consegue explicar melhor e resolver melhor esse tipo de questão, né? Colocando as questões e trabalhando com as informações que as opções de alternativa nos dão. Outra informação que eu queria lembrar aqui é essa opção C. Existe uma reta que passa pelo centro e que não intercepta a parábola. Então, se eu pegar o centro aqui, vamos apagar essas intersecções, que não existe, né? Se eu pegar uma reta, primeiro vamos colocar o centro, né? O centro da parábola, como a gente o professor encontrou, é 0 e menos meio. Então aqui está, então o centro é igual a 0 menos meio. Então aqui está o centro da nossa parábola. Nossa parábola. Qualquer reta que passar pelo ponto, vou colocar uma reta aqui, reta igual a menos 1. Igual a x menos meio, que é a reta que o professor tentou desenhar ali. Se eu não conseguir arrastar essa reta, se eu arrastar, por exemplo, consigo girá-la, né? Consigo fixá-la num ponto. Mas qualquer reta que eu fizer aqui, que passa
por esse ponto C, se eu girar essa reta aqui, essa reta vai estar cruzando qualquer ponto aqui da nossa parábola. Por mais que a gente tente uma reta como a reta do eixo Y aqui, ó, é a única lugar onde é a única reta possível que passa pelo centro da circunferência e cruza apenas uma vez a parábola. Então essa é a reta com o menor cruzamento entre as duas curvas, certo? Então existe uma reta que passa pelo centro que não tem da parábola. Tem da parábola tem apenas um ponto. Aqui para cima a parábola ela vai se abrindo e sem se cruzar com os demais pontos, certo? Outra coisa, o raio da circunferência é igual a 1. Então, para quem não lembra, o raio é a distância de um ponto da circunferência a outro que passa pelo... Ou seja, o diâmetro, né? Perdão, o diâmetro é o segmento que vai de um ponto da circunferência a outro da circunferência que passa pelo centro. Esse é o diâmetro. O diâmetro da circunferência vai de 0 a 1. Então, o diâmetro é 1. O raio é metade do diâmetro. Então, vai do centro até alguma extremidade da nossa circunferência. Então, o raio é meio. O diâmetro que é 1. Então, por isso que está errado aqui, quando diz que o raio é 1 e não o raio, sim o diâmetro. A parábola T tem concavidade voltada para baixo. Então, como a gente trabalha aqui com a parábola, né? A equação da parábola é x ao quadrado menos y menos 1 igual a 0. Então, x ao quadrado menos y menos 1 igual a 0. Então, se trocar y de lado, ou somar y dos dois lados, vai ficar aí x ao quadrado menos 1 é igual a y. Essa aqui é uma equação de segundo grau, né? Que representa a parábola no plano cartesiano. Quando o coeficiente do x ao quadrado, que aqui é 1, né? Multiplica x ao quadrado, for positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Quando a concavidade é voltada, quando o coeficiente que multiplica x ao quadrado for negativo, a parábola é voltada para baixo, certo? Mas para isso a gente tem que sempre trabalhar com a equação até chegar nessa forma aqui, né? Por exemplo, teria uma equação da seguinte forma: menos x ao quadrado mais y menos 2 igual a 0. Ó, a gente observa aqui. Menos x ao quadrado é que tem x ao quadrado. O coeficiente dessa forma está negativo, mas a gente não está na forma da equação do segundo grau. A gente tem que trabalhar ela para encontrar o verdadeiro coeficiente do x ao quadrado. Então, quando a gente tem lá, eu vou me dar como exemplo, menos x ao quadrado mais y menos 2 mais y menos 2 igual a 0. Então, o y já está positivo. Eu sempre vou procurar deixar o y positivo e o restante do outro lado da igualdade para encontrar a forma da equação do segundo grau. Então, o y já está positivo, então ele mantém do lado que ele está e vou mudar tudo de lado, o restante da nossa equação. O menos, quando ele muda de lado da igualdade, ele vai para mais. É como se eu estivesse somando x ao quadrado nos dois lados. Então fica x ao quadrado menos x ao quadrado, 0 x ao quadrado. E 0 mais x ao quadrado dá o x ao quadrado. E aqui eu vou somar mais 2 de ambos os lados. Mais 2 menos 2, 0. E aqui 0 mais 2, mais 2. Então essa é a nossa equação na forma da equação do segundo grau. Percebam que aqui também o coeficiente ele é positivo, que é 1. 1 vezes x ao quadrado. Então, sempre quando a gente quer falar sobre a equação da parábola, né, a equação do segundo grau, a função do segundo grau, a gente sempre tem que deixar ela na forma da função do segundo grau para poder encontrar o coeficiente que vai determinar a concavidade da nossa parábola, certo?
Então são pontos importantes que a gente tem que conhecer, né? Propriedades tanto da circunferência, a equação da circunferência de forma reduzida, quanto as propriedades da nossa circunferência, tanto centro, raio, diâmetro, e da concavidade, a forma geral da parábola, e as propriedades dos seus coeficientes, o que determina o coeficiente A, o B e o C. Certo?